Mumu Invencível. Capítulo 156, Pedaço da Verdade. Quack. Ó Muyan, também conhecido como Yang Mus, acordou de uma dor aguda. Quando abriu os olhos, notou que alguém estava segurando sua mão. A pessoa era Mumu, vestindo o rosto de um homem severo de meia idade. Pare! Yang Mus implorou pela dor que estava sentindo de seus dedos sendo esmagados. Como resultado, Mumu apertou a mão. Você está se sentindo um pouco melhor agora? Yang Mus ficou sem palavras diante da pergunta. Tê-lo capturado e depois acordá-lo da maneira mais selvagem o fez pensar que aquele cara não tinha misericórdia dele. Aia! Aia! Yang Mus respirou fundo e olhou para Mumu enquanto perguntava. Qual é a sua verdadeira identidade? Que diabos são? Mumu tirou algo do bolso e mostrou a Yang Mus. E isso fez com que sua expressão se contorcesse de todas as maneiras em perplexidade ao ver a placa de jade e as duas linhas no triângulo. Você? Você tem isso também? De onde você tirou isso? Yang Mus se perguntou se Mumu havia tirado isso de alguém. Mas Mumu mostrou as costas. Mumu? Mumu! O que estava escrito ali no jade não era outro senão o nome dele. E ver isso só o confundiu mais. Após a derrota da organização imperial que eles mantinham, apenas 4 pessoas com a placa de jade sobreviveram, incluindo ele mesmo. Muiu. Mui. Mus e Mus. Mumu? Era um título que ele estava vendo pela primeira vez. Até onde ele sabia, Mu era certamente o único ligado aos seus nomes. E era o mesmo aqui. Mas então, ele realmente tem um título? Mumu arregalou os olhos. Sua reação é um pouco diferente da de Mui? O quê? Fiquei bastante curioso. Muiu. Mui. Musan está morto e Mus. E depois os filhos deformados que foram fracassos do homem. O rosto de Yang Mus endureceu com as palavras que ouviu. Foi porque ele foi surpreendido por Mumu, que sabia mais do que pensava. Os únicos que sabiam que eram fracassos era a Musa. Que diabos é ele? Ele tinha uma placa de jade que ele nunca tinha visto antes? Quando as tropas de seu pai foram derrotadas, ele era quem conhecia as verdades ocultas sobre isso. Junto com Musa e os guerreiros guardiões. Enquanto entrava em pânico, ouviu a voz de alguém. Só fale se souber de alguma coisa. Era a voz familiar de Kang Mui. Yang Mus, que encontrou Kang Mui de pé com as costas encostadas na parede. Disse com um franzir da testa. Foi isso que Kang Mui lhe disse? Você não fala mais com formalidades. Kang Mui bufou. Claro que ele entendeu isso. Como ele era alguém com um cérebro funcionando e um novo filho surgiu, ele estava fadado a ficar cheio de dúvidas. Yang Mus bufou e disse. Neste momento, você achou que eu abriria a mão daquele que estou apoiando e ficaria do seu lado? Nunca mencionei querer nada disso. Kang Mui deu de ombros. Ele já tinha desistido de muitas coisas. Então não importava o que acontecesse com ser o senhor. Ele só queria compartilhar a dor que havia sofrido. Kang Mui disse. Eu nem sabia que esse cara existia. Claro.
Sabíamos que o homem tinha muitos filhos além de nós. Você, o mais velho de nós, deve saber um pouco. Exceto pelo grande guardião. Yang Mui suspirou com as palavras de Kang Mui. E ele disse baixinho: Não sei. Ah. Sério? Se você pretende ouvir algo da minha boca, então apenas rasgue. Eu não sei o que Kang Mui e você, Brat, estão fazendo. Mas eu escolhi uma pessoa que eu quero como um senhor. Você é profundamente leal àquele que o abandonou. O quê? Nas palavras de Kang Mui, a expressão do homem enrugou. Que absurdo foi esse? Abandonado? A ele, que ficou perplexo. Kang Mui disse. E? Era o Yang Jeon? Ele deveria ter dito isso. Yang Jeon? Yang Mui virou a cabeça na direção em que Kang Mui estava olhando. E viu o Jeon ali. De pé. Com um rosto tenso. Yang Jeon. Como pode? Ele desistiu do Palácio Imperial. O quê? É como vocês ouviram. Todos os outros descendentes de 8 famílias do mal desapareceram do palácio. Com essas palavras, os olhos de Yang Mui tremeram. Que novo absurdo é esse? Por que desapareceram de repente? Kang Mui sorriu enquanto dizia. Você sabia? Depois que esse cara destronou o atual imperador, ele procurou os descendentes das famílias do mal. Mas depois todos desapareceram. 8 famílias malignas. Espere. O que foi isso? Qual parte? Ele acabou de destronar o imperador. Ah! Fiquei desmaiado o tempo todo. Então não sei o que está acontecendo. Yang Jeon. Por que você não está falando? Com as palavras de Kang Mui, Yang Jeon abriu a boca. O atual imperador no trono é o verdadeiro rei. Que bobagem! Quack! O corpo de Yang Mui torceu como se estivesse com dor enquanto sua mão era segurada. E Mumu disse isso para avisá-lo. Não tem ninguém por perto. Mas ainda fala baixinho, tá? Você pode fazer isso? Com as palavras de Mumu, Yang Mui rapidamente acenou com a cabeça. Nisso, Mumu apertou a mão. Yang Mui, que não queria sentir a dor novamente, falou lentamente. O que você quer dizer? É como vocês ouviram. O senhor lidou com os guardas do palácio e o capitão do esquadrão da verdade oculta e o atual imperador foi colocado no trono. Aquelas palavras. Yang Mui ficou sem palavras. Para ser honesto, era algo em que ele não conseguia acreditar. Quantas pessoas podem facilmente aceitar que o imperador foi destronado e o verdadeiro rei era agora o imperador? Guardas do palácio também? Por causa de sua existência, eles não se moviam apressadamente. E era porque achavam que pessoas tão poderosas no palácio não deveriam ser informadas de seus planos. Mas Mumu lidou com todos eles e até mesmo com o capitão do esquadrão da verdade oculta? Não dá para acreditar? Quem se importa? Essa é a realidade. Suspiro. A respiração de Yang Mui tremeu ao som da voz risonha de Kang Mui.
Ele estava tão confuso sobre como essa situação deveria ser tratada. Yang Mu só podia olhar para Mumu com olhos trêmulos. O que é isso? Que terra é ele para ir e destruir todos os nossos planos? Ele não entendeu. Ainda mais se ele realmente fosse o dono de uma placa de jade. Se ele herdou o sangue daquele homem, por que não estava pensando em se vingar? Certo. Aquela cara. Kang Mui sorriu para o desespero no rosto de Yang Mush. Esse monstro estava além do senso comum. E foi ainda mais assustador porque, por mais que trabalhassem, Mumu não podia ser atravessado. O senhor que você escolheu correu com medo desse cara. Você insistiria em sua lealdade se ele desistisse tão facilmente de você? Yang Mush rangeu os dentes com as palavras de Kang Mui. Se ele desistiu do Palácio Imperial, então não foi uma decisão errada. Era porque se ele tentasse fazer alguma coisa, ele só seria pego. E a probabilidade de todo o plano falhar era alta. Decisão acertada. Mas um coração humano não é tão racional. Por mais acertada que fosse a decisão, ele havia apostado tudo nele. Ele não sabia que abriria a mão do braço direito que o ajudava há 10 anos com tanta facilidade. Esse é o preço da escolha? Se ele olhasse para a causa, deveria aceitar todo o processo, inclusive ser abandonado. Mas parecia tão amargo em seu coração. Kang Mui disse a Yang Mush: um cara como você deve ser capaz de julgar racionalmente o que é certo. Aquelas palavras. Yang Mush olhou para Mumu. Porra! Ele começou a pensar agora. A situação já era desastrosa. As pessoas na academia e no Palácio Imperial. Seus planos todos destruídos por uma pessoa. Mumu. Suas habilidades. Sua estratégia. Planos e contingências tornaram-se inúteis. Com apenas uma força avassaladora, toda a situação foi alterada. Nessa situação, as coisas podem ser revertidas se alguém escolheu a morte por lealdade a nada? 4 grandes guerreiros. Guardiões do palácio. Tropas escondidas. Kang Mui. Samuel. Ninguém era um adversário fácil. Essas pessoas desabaram com muita facilidade. Yang Mush, que estava preocupado com a realidade, finalmente se decidiu. Minha vida será garantida se eu me entregar? Kang Mui riu dessas palavras. Ele não pôde evitar. Não importa o quanto pensassem. Todos deveriam saber que pensamentos ou planos não funcionam para ele. Mumu disse a Yang Mush que estava praticamente falando de rendição. Então você pode me contar tudo o que sabe? Enquanto minha vida estiver garantida, falarei de tudo o que sei. Bacana. Yang Mush suspirou aliviado com aquelas palavras, que ele aceitou prontamente. Por um lado, ele não gostou da situação. Mas, a partir de agora, teve que preservar sua vida. Yang Mush deu uma espiada no Yang Jeon e disse: saia daqui. Sair daqui? Sim. Nisso. Mumu assentiu e Jeon saiu. Ufa. Yang Mush respirou fundo e perguntou: certo. O que você quer saber? Como dito anteriormente. Mui.
Musam. Musa. Mus e os outros filhos deformados que foram chamados de fracassados no castelo. O que é tudo isso? Nisso. Yang Mush olhou para Kang Mui e perguntou. Muiu e Mui são coisas que você ouviu de Kang Mui. Mas como você sabe sobre as falhas? Eu ouvi. Estou perguntando a quem? De um senhor conhecido como Estrela da Espada do Rio Leste. Ele tentou não mostrá-lo. Mas Igmus não teve escolha a não ser morder sua língua. Ele ouviu rumores de como Mumu derrotou o homem. Mas ouvir o passado dele foi demais. Se não fosse por ser esmagadoramente forte, não havia como o homem ter aberto a boca. E Kang Mui perguntou. Que diabos são essas crianças fracassadas? Ele não tinha conhecimento de tal coisa. Ele estava curioso sobre as palavras de Mumu. Mus. O que você tem escondido de nós? Diante dessa pergunta, Yang Mus suspirou e disse. Esta é uma história que vocês não precisavam saber porque todos morreram. Não precisa saber? Mesmo antes de mim, houve inúmeras falhas. Mesmo aqueles que tinham o nome de Mu eram muitas vezes jogados fora em emergências. A expressão de Kang Mui ficou dura com essas palavras. Que diabos é isso? Receber o título de Mu. Mas ser abandonado? Mumu levantou as sobrancelhas e perguntou. Quais são os fracassados? As crianças que não gostavam? A expressão de Egmuj escureceu com isso. Ele achava que o tema estava feito. Mas isso estava sendo trazido à tona novamente. Qual você acha que é o significado do título e da placa? Não foi dado àqueles que tinham o corpo mais próximo do perfeito dos filhos que ele deu à luz? Não está errado. Não está errado? É verdade que Mu foi dado a quem tinha habilidades e coisas notáveis. No entanto, não foi isso que determinou quem seria seu sucessor. O quê? Yang Mush olhou para Kang Mui e Mumu, que não conseguiram entender. E disse. Somos todos seus alter egos e novos vasos.